daqui a pouquinho, deixa eu ver como é que tá o negócio aqui. Vamos ver. Já começou aí, né? Na verdade, não. Não? Começou. Aqui tá abrindo. Tá para você aí? Tá, então, deixa eu ver aqui. Já abriu, já, inclusive. Agora sim. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Quem já Boa está noite. vendo, quem vai ver depois, né? Boa noite a todas, boa noite a todos. Quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, não é isso? Vai chamando os amigos, vai juntando a galera, que nem diz o outro. Vamos compartilhando, né, cara? Vamos compartilhar aí com todo mundo. Já vou botar nas minhas redes sociais aqui também. Deixa eu botar aqui. Chamando aqui geral. Isso, chamar geral aqui também, vou chamar. Bom, é muito engraçado isso, né? A gente faz tudo, né? A gente abre, a gente conversa, a gente chama, a gente... É muito interessante isso. Bom, deixa eu botar aqui também. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe fazer... Vamos lá. Deixa eu botar aqui o nosso roteirinho aqui, né? Bom, a Carla Luquezzi Custódio está aqui também. Boa noite a Carla. Muito bom, então... Boa noite, Carla. Então, vamos ver aqui, pronto. A gente está falando sobre o nosso microcurso aqui com metamodelo submodalidades. Hoje a gente encerra a segunda parte de metamodelo e amanhã a gente vai falar sobre submodalidade. Ficamos devendo a todos ontem a autoaplicação. Então, hoje, antes do final do nosso encontro, o Carlos vai conduzir aí uma autoaplicação. Beleza, gente? E queria só lembrar isso aqui, que vocês já estão aqui conversando com o Carlos Custódio e comigo, Márcio Miorim, tá certo? E a gente rapidamente falou sobre a PNL, não vou resgatar tudo aqui, mas enfim, a gente lembrou sobre PNL, depois a gente foi direto para o metamodelo, lembrando que o metamodelo é isso aqui, né? A gente está falando aqui sobre a questão da experiência, da estrutura profunda da nossa experiência, ao nos comunicarmos, né, através de palavras, a gente acaba fazendo uma estrutura superficial falada, né, e para isso a gente acaba deletando, distorcendo, generalizando ideias, e, enfim, usando esses padrões aí, né. Então, o metamodelo é um conjunto de padrões de linguagem e perguntas, elas buscam reconectar o que é deletado, o que é distorcido, o que é generalizado na experiência original da gente, né? Então, se usa perguntas, através de perguntas a gente se faz a engenharia reversa ou inversa, para que através da linguagem, né, a gente, a partir da linguagem na estrutura superficial, ajude a pessoa a alcançar e a ter um insight para ela resgatar, reconectar a sua estrutura profunda da experiência, né? O metamodelo faz isso aqui, coleta informações, esclarece significados, identifica limites e oferece mais escolhas. Aí a gente falou das 3 categorias, né? Falamos sobre a categoria de deleções e omissões, categoria generalizações, categoria distorções. Viemos falando sobre deleções, que foi a primeira das categorias, falamos sobre nominalização,
falamos sobre deleção simples, sobre falta de índice referencial ou índice referencial não especificado, falamos sobre verbo inespecífico ou verbos não especificados, falamos sobre deleções comparativas ou comparações, falamos também que julgamento a gente ia falar mais como execução perdida em distorção, porque a gente está usando aqui os ensinamentos do Richard Bandler e também do livro do Joseph O'Connor, né? Então, só para explicar que são conceitos um pouco diferentes. O Carlos falou bastante sobre isso também ontem, foi bem legal essa explicação dele, né? Seguindo, a gente também falou sobre a categoria de distorções, e aí nela a gente começou falando só sobre nominalizações. Então, a gente vai recomeçar hoje, falando especificamente, começando a falar sobre isso aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre leitura mental, causa e efeitos, equivalência complexa ou equivalência complexa, execução perdida, pressuposições, que também provavelmente pode ser tratada em generalizações, tá? E vamos terminar com generalizações, onde nós vamos ver, então, operadores modais de necessidade e operadores modais de possibilidade, o padrão suposições, e o padrão universais ou quantificadores universais. Eu vou só passar rapidamente tudo que a gente viu aqui, né? Só para você dar uma olhada, ao olhar aqui, provavelmente você vai lembrar de coisas, você que estava com a gente aqui ontem, e se você não estava, você vai ver o que você já deixou, mas aí você assiste o vídeo aqui no canal, daqui onde você já está assistindo aqui, o Master Coach Total, o Instituto Márcio Miorim, você acha aqui. Aliás, queria aproveitar e dizer que, depois fazer um merchanzinho, a gente tem um curso aqui legal, você procura aqui, você vai achar um curso que te joga lá no Hotmart, um curso, na verdade, um treino de coaching, já fica convidado todo mundo aí. Então, categoria de distorção, vão rodando aqui, distorção, a generalização é isso, né? Acho que é isso, deixa eu ver, meio perdido aqui, me ajuda aqui, leitura mental, foi isso, pronto. Tem um antes, né, que é causa e efeito, isso. Isso, nominalizações, isso, a gente tratou sobre nominalizações, então a gente falou bastante, né, Carlos, eu acho que você quer comentar ou já vamos direto para o próximo, que é causa e efeito? Acho que é isso, né? Não, tranquilo, vamos para causa e efeito. Então tá bom, bacana. Tá, então, pessoal que perdeu ontem, né? Tem um link aí no próprio canal aí do Márcio, aí vocês podem ver a explicação sobre nominalizações. Foi uma explicação bem interessante. Como eu falei, nominalização tem muito a ver com crenças e valores, né? E crenças e valores a gente vai acabar entrando nisso um pouquinho mais para frente. Tá? Maravilha. Então, vamos de causa e efeito aí. Pode mandar aí, Márcio. Mandou lá, então tá. Causa e efeito, então, é da categoria de distorção, né? É uma das distorções que acontecem na comunicação, né? Um estímulo específico causa uma experiência específica. O X implica em Y, né? A distorção que implica é a distorção que implica que o comportamento de alguém pode fazer outra pessoa responder de determinada maneira. Ou seja, automaticamente causa a resposta. No mundo dos objetos, tem sentido dizer que uma força agindo sobre um objeto faz com que se mova. Mas as pessoas são mais complexas e afirmar a conexão entre uma ação e outra omite a escolha individual e toda a riqueza do relacionamento. Então, é preciso um rapport extremo, né? Tem que ter clareza, a segurança de que há o rapport, para perguntar se a pessoa teria outra escolha. E por que decidiu por outra escolha, né? Quando a gente detecta isso, nós estamos falando aqui, pessoal, para quem já está trabalhando, ou para quem já fez, ou para quem conhece, ou para quem está interessado em aplicar a PNL, né? Então, a gente está falando com alguém que está olhando uma pessoa apresentando essas distorções, enfim, essas distorção, generalização, moderação na sua comunicação. Então, o que você deve, né, como você deve atuar. Por exemplo, aqui, uma frase, uma sentença, o jeito que ela me olha me deixa maluco, né? Então, quando o chefe me olha, eu tenho medo. Ah, tá chovendo, já me sinto mal. Ou ela me assusta. Ou a notícia me fez ficar aborrecido. Ou a voz dele me irrita, né? E aí a gente usa do metamodelo, né, com as perguntas, né, onde, por exemplo, né, como especificamente o jeito que ela te olha te deixa maluco? Como você sabe que está se sentindo maluco quando ela te olha?
O que acontece exatamente quando ela olha para você e faz você se sentir maluco? Qual especificamente o chefe te olha e te faz ter medo? O que acontece exatamente quando chove que te faz sentir mal? Você teria outra escolha? Isso que ocorre é automático? Você poderia se irritar com outra coisa fora a voz dele? Enfim, são várias perguntas que se faz aqui para fazer com que a pessoa olhe isso de um outro jeito. Por isso que daí a necessidade, porque todas essas perguntas podem soar como um melindrar, podem causar uma reação adversa na pessoa. Né? Daí a necessidade de você estar bem, com um rapport bem feito com a pessoa para ela entender o que está rolando ali e não achar que você está confrontando ela, né? No sentido de conflito. Sim. Pegando esse gancho, né, é bem interessante a gente comentar que quando você vai usar o metamodelo, né, você vai metamodelar uma pessoa, o interessante é sempre você se colocar numa posição de curiosidade e não de confrontamento. Né? Não é de tipo, tá tendo uma falha semântica aqui, tá faltando informação aqui, então eu vou investigar você para eu ter essa informação. Não, se você fizer dessa maneira, você vai quebrar o rapport. Então, quanto mais você se colocar numa posição de real curiosidade, mais fácil você tem acesso a essas informações e você consegue manter o rapport, né? E só para quem não sabe, talvez, né? O rapport, ele é uma palavra francesa que vem de sintonia, quando você está sintonizado com uma outra pessoa. Não tem uma tradução tão perfeita, mas a mais próxima aqui no português seria a sintonia, né? Aí, falando de causa e efeito, do jeito que ele falou, os seres humanos são complexos e tudo, né? E é legal, nos meus estudos, eu consigo linkar até com outros assuntos. Tem um livro muito bom que se chama O Poder do Hábito, né? Um livrinho amarelinho, não me lembro o nome do autor agora. Mas ele fala sobre o que seria um hábito. Né? Um hábito é você ter o gatilho, você tem a rotina e você tem depois o que você vai receber como recompensa, né, daquele hábito. A causa e efeito, basicamente, ela vai funcionar dessa maneira, tá? Por exemplo, você vê vários hábitos aqui nessas frases que estão sendo colocadas aqui. A voz dele me irrita, ou seja, quando ele fala, é o gatilho, eu faço o comportamento de me irritar. Então eu tenho todo esse comportamento de me irritar ao ter esse gatilho. Então, a causa e efeito, ela é sempre... Você sempre tem que buscar ela, assim, se a gente for falar de pirâmide de Diltz, a gente deu uma batidinha ontem, né? Sim. Quem quiser pode dar uma olhada no vídeo de ontem, mas se você ver na pirâmide de Diltz, basicamente você vai estar entre ambiente, onde vai ter o gatilho, e comportamento. Então você está ali no meio dos dois, quando você está fazendo essa causa e efeito. Então, algo que acontece, algo causa isso. Né? E normalmente é algo externo que vai te causar um comportamento. Então, o comportamento de se aborrecer, o comportamento de se assustar, ou o comportamento até de se motivar. Né? Por exemplo, o jogador de futsal, Falcão, né, que é um grande jogador de futsal bem reconhecido, ele dizia que ele fazia o pé esquerdo primeiro, porque se ele não fizesse o pé esquerdo, ele não sentia que ele estava com sorte. Causa e efeito. Faço o pé esquerdo primeiro, me sinto com sorte, e aí eu vou jogar. Então, total. Que é uma coisa positiva, né? É uma coisa positiva, exatamente. Muito bom, muito bom. O problema, na verdade, volta a falar, né? Eu mesmo tenho esse olhar também sempre tendencioso a encaixar sempre essas questões do metamodelo, olhando como se a pessoa trouxesse um problema, um dano, alguma coisa que ela precisa reparar. Mas, na verdade, você pode usar isso, deve usar isso para o seu benefício, para ter clareza que algumas crenças, elas são bem-vindas e elas já te fazem pular uma grande parte do caminho, né? Uhum. Para você... Pegando no parênteses aí do que você disse e observando causa e efeito, muitas vezes você vai fazer um atendimento, vai trabalhar com alguém e você tem que ter em mente que positivo e negativo não quer dizer que é bom ou ruim, tá? O que eu quero dizer com isso? O caso da Coca-Cola que você mencionou ontem.
da pessoa não gostar de Coca-Cola. Então a causa e efeito é, eu olho a Coca-Cola, eu posso não gostar. A âncora aqui, a produção da emoção, ela é negativa, mas não quer dizer que ela não seja boa, porque eu estou evitando algo que a longo prazo vai me fazer mal, entendeu? Então tenha sempre essa distinção também, positivo e negativo. Que é positivo no sentido de que tipo de emoção que eu estou gerando. E é bom ou ruim, né? Então, não necessariamente o positivo vai estar atrelado com o bom a longo prazo ou a curto prazo. Aí. Você está falando um negócio muito interessante que vai levar à questão da resistência, né? Tem gente que tem muita resistência a situações de dor ou a situações que não são boas. E outras pessoas que, né, resistem muito pouco. Então, elas... resistência no sentido de resistência a mudança, a resistir e imediatamente para mudar. Né? Então, a pessoa fica, às vezes, numa situação que não é legal para ela, que está fazendo mal, mas ela não chegou ainda no ponto de mudança. Ela passa, talvez, a vida toda, às vezes, até que chega lá, não sei, depois de 10, 15, 20 anos, ou de uma condição de saúde, ou de uma condição financeira, econômica, qualquer, que aí sim ela falou, agora chegou no meu limite, né? Agora... Exato, aí a gota de água, né? Não é isso? Então, e outras pessoas rapidamente... então, aí tem a ver com um pouco com a adaptabilidade também, que a gente tem como adaptabilidade, né? Que é uma coisa que você falou outro aí no começo, né? Que a evolução tem mais a ver com adaptabilidade do que com ser mais forte ou ser mais fraco ou qualquer coisa assim, né? Exatamente. Legal isso aí. Opa! Ainda estou aqui. Bom, vamos lá. Seguimos então? Seguimos. Seguimos então, beleza. Estamos. Olha lá. Estamos chamando gente aqui. Você que está chegando agora, a gente está falando sobre CUSP-PNL. Bem-vindo, bem-vinda. Tá bom? A gente vai agora para a categoria distorção. Aliás, estamos na categoria distorção e vamos agora para o padrão leitura mental. O padrão leitura mental é uma distorção que supõe saber que a outra pessoa está pensando, sentindo, seu estado interno, sem ter sido feita qualquer calibração sensorial ou haja alguma evidência específica. O projeto o meu mapa de mundo na mente da pessoa. Por exemplo, quando eu me levantar para falar, as pessoas serão críticas comigo. Você não gosta de mim. Você só está fazendo isso para me aborrecer. Pergunta: como é que você sabe que, por exemplo, quando você se levantar para falar, as pessoas vão ser críticas? Como é que você sabe que as pessoas não estão apenas considerando o que você disse? Como você sabe que eu não gosto de você? Ou seja, sempre questionar solicitando a evidência sensorial específica da sentença. Né? Também tem essa questão aqui da leitura mental inversa, né? Quando se supõe que as pessoas sabem o que você quer sem lhes ter dito. Isso causa muito problema. Eu particularmente tive problemas desse tipo aí, viu? Em relacionamentos, essas coisas, né? Porque... Normalmente, em relacionamentos, esse problema é muito comum. Porque as pessoas se as culpa por não corresponderem do modo que se esperava que elas deveriam, causando nelas perplexidade, né? Pô, você deveria saber que eu não gosto disso. Você fica assim, né? Você fica perplexo. Como assim? Tipo assim, né? Como assim, né? Você não vê como eu me sinto, né? Você deve perguntar para essa pessoa, né? Eu ligo sim, mas isso não me faz um leitor, isso me faz um leitor de mentes, né? Por favor, me diga o que você quer. Como é que eu deveria saber o que você quer? Eu não sei ler mente. O que faz acreditar, né? Isso é legal. O que faz acreditar que eu não dou atenção a você, eu não gosto de você, eu não cuido de você, sei lá. Como exatamente você deve fazer isso, né? Então, a leitura mental é muito... inclusive tem uma piada muito legal sobre isso, depois eu conto. Sobre leitura mental. A leitura mental ela vai estar muito próxima da pressuposição, né? A pressuposição ela acha que ela pressupõe que algo vai acontecer, ela tem uma crença de que algo vai acontecer, e a leitura mental ela tem eu acho que eu sei o que você está pensando, né? Ou eu sei que o que você está sentindo, né? Então, sentimentos e pensamentos. Eu sei que você não gosta de mim.
eu sei que você não está nos melhores dias hoje. Isso daí também é uma leitura mental. Né? Como é que você sabe que eu não estou nos meus melhores dias hoje? Então, é todo um processo de adivinhação, né? É óbvio que quando você está fazendo, por exemplo, um processo inverso, né? Quando você acha que a pessoa tem a obrigação de saber exatamente o que você está pensando, ainda fica um pouquinho mais complicado, porque você tá exigindo da pessoa uma habilidade que ninguém no mundo tem, né? Do outro lado, você tá imaginando que você tem essa habilidade que ninguém no mundo tem, mas do outro lado você tá exigindo que o outro tenha. Então é um pouco mais complicado quando a via é inversa, né? A gente costuma falar que esse daqui é o processo do Charles Xavier do X-Men, né? Se você não consegue ler mentes como o Charles Xavier, então preste muita atenção nisso. E voltando ao contexto de modelagem, por exemplo, né, que a gente comentou ontem a respeito do que era a modelagem, a leitura mental, ela entra no caso que a gente chama, você fez o curso lá com o Cláudio Lara, você viu a gente comentar muito disso, alucinação. Ah, perfeito. E o que eu quero dizer com a alucinação? É exatamente isso, imaginar, você já tem uma conclusão na sua cabeça do como que funciona. Então, o Márcio, ele sabe pintar muito bem, por exemplo, e eu quero modelá-lo. Aí eu faço 2 perguntas para ele, ele me responde, eu não tenho a informação completa ainda, mas eu falo, eu já sei como é que ele faz. É uma alucinação, uma leitura mental. Então eu tenho que tomar muito cuidado no processo de modelagem com essa leitura mental. Aliás, pensando assim, sob esse ponto de vista, é uma das coisas mais costumeiras, né, que a gente faz, né? Sim. Mais costumeiras. A gente o tempo todo está alucinando, né? Pensando que isso acontece. Né? Claro que tem esse outro lado. Agora, assim, a pergunta a reflexão é: como é que a leitura mental pode agir beneficamente para a gente? A leitura mental pode ser benéfica quando você pensa que as pessoas gostam de você. Ou quando você imagina que você vai dar uma palestra e todo mundo vai curtir, ninguém vai te criticar. E se vierem críticas, serão críticas boas. Muito Então, bom, você muito tem bom. todo esse processo. Existe um outro pressuposto, né? Um outro pressuposto não, um outro processo de leitura mental que ele é muito útil na base de atendimento. E isso daí você me trouxe um problema, eu estruturei mais ou menos o seu problema, e aí eu sei como que eu vou agir, mas eu estou fazendo isso com base em leitura mental. Se eu fizer de uma maneira correta, eu consigo resolver seu problema. Certo. Você está falando um negócio, estou me lembrando, sabe do quê? Quando você falou que a pessoa com leitura mental pode fazer essa ideia de que todo mundo vai gostar, todo mundo vai. Está me lembrando a Amy Cuddy, né, que é aquela psicóloga pesquisadora de Harvard, com as suas posições de poder, né? Que, na verdade, ela na pesquisa dela, ela percebeu, né, que determinados movimentos que a gente faz tem a ver com uma coisa tão ancestral nossa, que está totalmente entranhada na nossa psique, né? E aí tem essa questão da posição de poder lá, por exemplo, né? Da Mulher Maravilha, que fica com as mãos assim, e fica na frente do espelho lá por 30 segundos, começa a gerar um hormônio, começa a gerar uma química que vai dar a ela exatamente essa ideia. Então, quer dizer, se você consegue fazer essa posição de poder, fazer essa leitura mental, quando você vai entrar numa palestra, quando você vai principalmente ter que se expor, né, numa entrevista, ou mesmo numa venda, ou mesmo numa reunião de negócio, ou apenas numa conversa com alguém uma conversa do tipo decisão, do tipo, né, alguma coisa que seja... você pode fazer algo assim e que vai te potencializar muito, né? Sempre dentro da ética, né, Carlos? Sempre dentro da ética. Um comentário também, né? O Milton Erickson, ele usava muito a leitura mental também nos processos de hipnose dele, onde ele fazia a leitura mental de maneira benéfica. Eu sei que você consegue sentir alguma parte do seu corpo começando a relaxar e você vai expandir ela. Pronto. É uma leitura mental. Só que a pessoa seguia o comando dele, né? Então acabava entrando em transe muito mais rápido, e aí ele podia fazer toda a operação que ele precisava.
Que legal essa técnica. Você está dizendo que, na verdade, ele começava dizendo que um pedaço da parte do corpo da pessoa é que começava a relaxar. Não é aquela coisa tradicional de que, olha, agora você sente seus braços. Ele fazia de várias formas, né? O Milton Erickson era incrível de ver, na verdade. Se você pega alguns vídeos antigos dele e o observa fazendo o processo de hipnose, é sensacional. Sensacional. Legal. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Ela já está aqui. A Jaqueline também já deu um oi aqui para gente. A Carla já tinha falado da Carla, está aqui com a gente. Muito bom. Então, desculpa, cara, você estava terminando aí? Não. Terminando. Aliás, terminei. Então tá, agora vamos então. Não sei se está muito rápido, tá indo bem, né? Estamos no fluxo aqui, né? No flow aqui, tá né? Tranquilo. Tá legal. Categoria de distorção ainda, né? Equivalência complexa, né? Equivalência complexa quando são sentenças ligadas de modo que uma signifique a outra. Né? Uma conclusão que iguala duas coisas distintas. A palavra, portanto, fica entre essas sentenças, mas deletada na estrutura superficial, ou seja, ela não é falada. Uma coisa é igual a outra, x igual a y. Por exemplo, esse e-mail foi tão curto, aí entraria ali, portanto, ele deve estar bravo comigo. Você não fala isso, né? Então, esse e-mail foi tão curto, ele deve estar bravo comigo. Ela está sempre atrasada. De novo, entre parênteses. Portanto, ela não se importa. Ele me trouxe o que eu queria. Assim, portanto, ele quer que eu me sinta infeliz. Perdão. Ele não me trouxe o que eu queria. Assim, ele quer que eu me sinta infeliz. Ele não está olhando para mim. Ele não está prestando qualquer atenção no que eu digo. Então, as perguntas que você faz para destacar isso aí, do tipo, como você sabe que um e-mail curto significa que ele está bravo com você? Ele não poderia estar muito ocupado ao invés de bravo? Você alguma vez enviou um e-mail curto? Isso automaticamente significou que você estava bravo ou brava com a pessoa para quem você enviou o e-mail? Você acha mesmo que chegar atrasada significa que ela não se importa? Não poderia se atrasar porque a viagem teve incidentes que a atrasaram? Você acha mesmo que quando as pessoas não olham para você, elas não estão prestando atenção ao que você diz? Não houve ocasiões em que isso não era verdade? Equivalentes complexos, né? Então, eles podem ser difíceis de discernir, porque a segunda afirmação, ela nem sempre está colada na primeira, né? São uma forma de crença. Isso é importante destacar, né? As usamos o tempo todo para generalizar a partir de comportamentos para um nível neurológico mais elevado. E aí voltamos para a pirâmide, né? Podem ser restritivos quando a conclusão for dolorosa ou limitadora. Sempre também questionar, como isso significa aquilo? Que evidência há de que isso significa aquilo? Isso significa aquilo todas as vezes? Houve ocasiões em que isso não significou aquilo? Significa isso para você? A gente está... essa última parte aqui de perguntas, né? São perguntas abertas, são perguntas genéricas, que são as mais encaixadas para você usá-las, né, nessa questão da equivalência complexa, tá bom, pessoal? Carlos, para os seus comentários. Ele já falou algumas coisas que eu iria comentar aqui, dentro da pirâmide, de novo, ele volta para crenças, tá? Entre crenças e comportamentos, aí a equivalência complexa, é similar a causa e efeito, se você for ver o efeito prático. Então, existe sim um gatilho e existe também uma reação. Só que a reação é o significado que eu estou dando para aquilo. Por isso que existe ainda um processo de crença ao invés de só um comportamento. Tá? Então, dinheiro é poder, por exemplo. Eu estou pegando o gatilho que é dinheiro e estou dando um significado para ele que é poder. Isso daí é um total de equivalência complexas, vamos dizer assim. E quando você está nesse processo em que você está gerando muita equivalência complexa, você está criando muitas crenças a respeito, às vezes, de coisas nada a ver, né? Vamos dizer assim, no bom português. Coisas que simplesmente não fazem sentido você estar acreditando que tem conexão com aquilo que você está achando, né? Isso é muito comum de casa abandonada é casa mal assombrada, então eu não vou comprar. Então, existem essas restrições. Agora,
existe de novo o processo positivo. E de novo, citando Milton Erickson, né? O Milton Erickson ele usava esse metamodelo de uma maneira muito espelhada, né? Então, até que o modelo Milton ele é um espelho mesmo do metamodelo, né? Então ele vai utilizar isso falando, por exemplo, porque você sabe que quando você entra em transe, você melhora. Entrar em transe significa que você melhora, entendeu? Ele faz um equivalente complexo totalmente linkado com isso. É um negócio legal que você falou agora que eu me lembrei, cara. Tem uma fala muito comum na hipnose que fala assim, porque você sabe que de olhos abertos você está sonhando e de olhos fechados você está na realidade. Algo assim, né? Não é isso? Uhum. É muito legal, né? Também então, é um bom uso, né? É um bom uso da equivalência complexa. Sim, sim. E a equivalência complexa dentro do processo de modelagem, a gente vai achar tudo, tá? Dentro do processo de modelagem. Mas principalmente verbo inespecífico, onde a gente vai identificar as ações, né, que a gente já comentou ontem. A causa e efeito, quais são os gatilhos que estão provocando essa causa e efeito. E a equivalência complexa seriam mais a parte de o que esse cara que está fazendo isso tão bem, tá tocando piano tão bem, tá pintando tão bem, o que ele está acreditando. Né? Edmilson, Então, boa noite, Edmilson. opa, boa noite, Edmilson. Então, o que está acontecendo a nível subjetivo nele que ele está criando uma crença positiva em fazer isso? Então, é importante observar isso também. Então, Muito lembrando, legal. né, causa e efeito, isso causa isso, equivalência complexa, isso é isso. Estou dando um significado igual. Bacana. Então, a gente vai olhando isso aqui, vai surgindo um monte de coisa, mas eventualmente a gente volta, vamos seguir mais para frente, para a gente ainda quer fazer hoje, pessoal, a gente vai fazer ainda uma autoaplicação. Então, não esqueçam. Execução perdida, então, mais um padrão de distorção, né? Ela A gente comentou isso ontem, né? quando comentou o julgamento, quando comentou o Sim. julgamento. Vai comentar de novo? Não tem, por mim não tem problema, a gente conversa de novo. Vou dar uma repassada aqui rápida, porque só para a gente, enfim, dar uma contemplada aqui, né? Então, afirmação com julgamento, o valor ou opinião que não menciona a autoria ou a quem se aplica, o padrão que está sendo usado para a conclusão está ausente na sentença. Tudo é dito por alguém e seguindo um padrão. Por isso é muito importante saber quem é esse alguém e qual padrão usado. Julgamentos sem donos causam problemas. Aí entra a questão do preconceito. O preconceito é resultado de julgamentos impensados. A própria palavra preconceito significa julgar antecipadamente. E então o julgamento é generalizado para incluir classes inteiras de indivíduos e, portanto, todos são tratados de forma igual, a linguagem os tornou iguais, quando, em verdade, são todas pessoas diferentes. Então, como exemplo, como exemplo, as pessoas da direita concordam que a pornografia é ruim. Você é insensível. Isso não é bom o suficiente. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Isso aqui, e essa próxima aqui eu destaquei porque rolou ontem para hoje aqui, e todo mundo ouviu essa frase sendo dita por uma pessoa aí, muito importante, que disse o seguinte: crianças com 9, 10 anos, com todo respeito às senhoras aqui presentes, sabem até colocar camisinhas, mas não sabem, né, que B mais A é Bá, né? Então, eu já encaixei aqui em execução perdida, né? As perguntas para elucidar essa questão, né, tem a ver com pessoas da direita de acordo com quem? Como é que você sabe que são pessoas da direita? Como você sabe que elas sabem que é ruim? Quem está dizendo isso em comparação a qual padrão eu sou insensível? E que padrão você está usando para julgar se isso é bom ou não? E sobre crianças, né? Isso é clichê. O que está dizendo isso? Quem está dizendo isso? E qual a sua experiência para alegar isso? Né? Então, veja que sempre tem muito a ver com um julgamento mesmo, né? Uhum. O que foi comentado ontem, ele vem como se fosse uma verdade absoluta, né? Não dito como opinião, mas como uma verdade absoluta. Não existe o eu acho, o eu penso assim, na minha opinião, ou na opinião desse ciclano, assim. Né? Ele é simplesmente direto,
como uma crença e as pessoas tendem a aceitar essa crença, né? A linguagem transforma essa crença. Pegando de supetão aí, né? Algumas coisas aí, por exemplo, se você pega na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ele associava, ele fazia uma associação de equivalência complexa, chamando os judeus de vermes. E por que eu falei isso? Tá? Porque na execução perdida, volta lá o slide, Márcio, por favor. Na execução perdida, como todos os outros padrões, como todas várias frases, você vai encontrar mais de um padrão dentro de execução perdida, tá? Então aqui, por exemplo, as pessoas da direita concordam que pornografia é ruim. Aqui tem vários padrões, não só execução perdida, tá? Então, as pessoas da direita, que pessoas? É a falta de índice de referência. Então, concordam que a pornografia é ruim. Como que sabe que elas concordam, né? É ruim como? E isso daí é leitura mental também. Enfim, vários processos. E quando você usa habilmente, que nem o Hitler usou, ele usou equivalência complexa. Judeus são vermes. Ele, além de criar essa equivalência complexa, ele criou uma execução perdida. Ele criou uma crença nas pessoas da Alemanha naquela época. E as pessoas passaram a seguir dessa maneira. Isso foi feito de uma forma com uma comunicação massiva, né? Havia propagandas onde os judeus você falou em verme, mas os judeus eram também desenhados visualmente como ratos, para que, ou seja, um processo de coisificação que a gente chama, né? Desumanização. Desumanização, exatamente. Pô, que bom que não sou só eu que me enrolei. Exatamente. Então, quer dizer, é interessante a gente olhar isso, porque a execução perdida, como tem a ver com o julgamento, né? E aí você lembrou da questão e a gente também se deteve bastante na questão da leitura mental, né? São coisas que têm um poder, não que os outros padrões não têm, mas essas duas em específico, elas têm um poder muito grande sobre o cotidiano do relacionamento humano, propriamente dito, né? E sobre o cotidiano de uma comunidade. Como usando essas duas, claro que certamente tem outros, mas só estou destacando essa porque foi as que chamou a atenção agora, como no dia a dia um líder local, né? A gente, por exemplo, é muito comum, todo mundo acha que o vereador, o cara que resolve um monte de coisa, e na verdade não é. Ele acaba deixando as pessoas, ele não vai falar para as pessoas, não fui eu, é que isso aqui é assim mesmo, vem uma verba para pagar isso aqui, não sei o que lá. Então ele não vai, ele vai deixar você achar que o meu vereador é que resolve meus problemas, quando na verdade não é. Então a gente estava com você, eu só peguei esse gancho, você está falando da questão política aí, mas também nas questões pessoais mesmo, né? Como aquela da questão lá de você não liga para mim, né? Você, enfim, a própria. Você não liga para mim é uma execução perdida. Além de ser uma leitura mental, é uma execução perdida. Tu vê, né? Então. Mas enfim, vamos para frente? Bacana. Bora. E aí entramos finalmente na última das categorias, que é a generalização. Né? E em generalização, o primeiro padrão tem o nome de universais ou quantificadores universais. Então, o que eles são? São generalizações que implicam não haver exceção ou escolhas alternativas, frequentemente relacionadas a palavras como nunca, sempre, todos, nenhum, tudo, nada. Algo que pode ser verdade em um contexto está sendo aplicado em todos os contextos, sem considerar tempo, lugar ou pessoa. Paradoxalmente, generalizações estreitam o seu mapa do mundo e estabelecem limites porque limitam seus pensamentos a um ou a dois exemplos, a partir dos quais você generaliza e assim perde todas as demais possibilidades ricas, né, e enriquecedoras. Né? Exemplo, estou sempre depressivo. Nunca poderei fazê-lo. Tudo está sempre dando errado. Músicos são imorais. Homens são agressivos. Mulheres gostam de cozinhar. E aí cabem perguntas, né? O que sempre, até no chuveiro,
né? Para o caso, sou muito depressivo. O quê? Sempre? Até no chuveiro ser depressivo? Mesmo quando você está dormindo ser depressivo? Eu vi que você riu um pouquinho, então, agora há pouco você não parecia tão depressivo, né? Então quer dizer que você pode não ser depressivo. Em que momento você não pareceria depressivo, né? Então tem perguntas aí para questionar os quantificadores universais. Por exemplo, o exemplo de um quantificador, estou me enrolando aqui, quantificador universal contrário. Todo mundo está rindo de mim. Aí qual é a pergunta? Você está dizendo que todo mundo está rindo de você? Isso não pode ser verdade. Eu não estou, aquele senhor ali sentado não está. O quê? Todas as vezes riem de você? Não houve uma ocasião sequer que você não tivesse feito besteira com isso? Então, vai por aí. Um outro exemplo, exagerar. E aí precisa também a questão do rapport. A gente destaca a preocupação com o rapport aqui para aplicar isso, né? Você sempre faz isso. Aí o que você vai falar? Tem razão, eu sempre faço mesmo. Jamais houve uma vez, desde quando nos encontramos pela primeira vez, em que eu não fizesse. Faço isso com todo mundo. É o que eu mais faço. Faço de propósito. Procuro ser totalmente previsível e só faço isso para aborrecer. Né? E por último, um último exemplo, né? O exemplo que recomenda que você isole o padrão universal da história. Nada acontece por aqui. Nada mesmo, nunca acontece. Ou seja, você vai pegar a generalização e vai refletir sobre ela, vai questioná-la para a pessoa que, claro, que está emitindo isso, né? De uma forma meio que, se não tomar cuidado, você acaba confrontando mesmo, né? Perfeito. Os codificadores, eles estão ligados totalmente a crenças, né? Esses são totalmente ligados a crenças, eles não vazam para lugar nenhum. Ele é o famoso fatalista, né? Só que você tem o fatalismo pro lado ruim e tem o fatalismo pro lado bom que você pode utilizar também. Então é o cara que todo mundo, sempre, não tem jeito, nunca, enfim. Ele vai sempre utilizar muitas dessas palavras para fazer isso. Você deu um exemplo aqui, que você estava falando sobre você pegar e fazer a pergunta reversa, né? Não, tem certeza que isso sempre acontece? Isso me lembrou uma história do Richard Bandler. E o Richard Bandler, você sabe que ele é um cara totalmente fora da caixa, né? Tem um cara que ele faz umas coisas que ninguém nunca espera, e muitas pessoas até se chocam, né, com as coisas que ele faz. E teve um caso que o cara chegou para ele e falou que ele estava com depressão, justamente um caso assim, parecido. E ele falou, mas sempre está com depressão? Ele, não sempre. Ele, quando que você está com depressão? Quando eu tô em casa, assistindo TV, eu estou totalmente deprimido. Tá. E como que você sabe que é depressão? Que aí aquela história de ontem, tá numa crença? Então a gente vai trazer para o quê? Para comportamento. Então, eu sei porque eu sinto depressão, eu sinto a depressão. Sente a depressão? Aí ele para. Tem certeza que não é tesão? Pô, o cara para, você dá uma olhada pro lado, não, eu acho que não. Mas ele quebrou o cara ali, o cara começa a dar risada. Pô, você me lembrou de uma outra história aí dele com a questão do cigarro, né? Não tem um negócio bem chulo, né? Nossa, nem vale a pena contar aqui, mas muitas histórias. Mas olha que legal. Então, pessoal, aí você vê aí como na verdade, né, o questionamento quando provavelmente ele fez isso, ele tinha alcançado um rapport já com a pessoa. Claro, ele tem autoridade. A pessoa, quando entra, vai conversar com ele, vai estar com ele, né? Isso é preciso sempre levar em consideração, né? Que quando você está sendo procurado, quando você entra num encontro, numa sessão, numa reunião, o nome que você for exercer, que você vai usar não é importante. Importante que quando você está ali com o seu cliente, com a pessoa que está demandando você é quem conduz, né? Você é o profissional do negócio, você é o líder da coisa, você é o cara que tem autoridade ali. Então, já é um ponto a seu favor para ter o rapport. Mas não significa que
você deve abusar dessa sintonia como o Carlos disse aí. Você se sintoniza e essa sintonia ela serve para exatamente você poder fazer coisas como, por exemplo, essa de questionar e de impactar a pessoa, né? Não pode ser uma coisa só. Eu já tive em sessões de coach que a gente, e aí trabalhando com hipnose, aí a pessoa relaxa tal, e aí em alguns momentos a sessão de que você sente que a coisa não parou, não caminhou. Por quê? Hoje eu tenho clareza disso. Faltou, em alguns momentos, fazer esse impacto mesmo, imprimir a sessão uma energia que modificasse a dinâmica da coisa, porque as pessoas elas tendem, né, inclusive a gente vai ver daqui a pouco aí a questão do poder, né, que a pessoa, por que ela não faz, né? Porque é mais fácil não fazer, né, do que fazer. Então é mais fácil uma coisa ficar andando daquele jeito ali, daí essas questões aqui, né? É muito mais fácil, eu nunca poderei fazê-lo, eu estou depressivo, porque depressivo tem um componente não fazer, tem um componente parado, né? Aí, Carlos, qual é o outro lado? Como é que é um quantificador universal do bem? Um quantificador universal universal do bem. Você pode chegar para uma pessoa e falar, cara, eu vejo seus trabalhos. Sempre que você me apresenta seu trabalho, eu fico muito orgulhoso. Isso é um quantificador universal do bem. O sempre. A pessoa mesma, ela pode utilizar com ela mesma. Ela pode olhar as coisas boas que ela faz. Né? É aquela história de dê valor a si mesmo. Mas quando você olha as coisas que você faz bem, você pode começar a falar para você, sempre que eu faço isso, eu faço bem mesmo. Ah, legal. Por exemplo, você mora sozinho, né, Márcio? Você cozinha para você mesmo. Cozinha, adoro minha comida. Tá vendo? Então, sempre que você cozinha, você sabe que vai sair uma coisa boa. Muito legal. Tá vendo, gente? Olha que legal. E modéstia à parte sai mesmo. Não, tô brincando. Não, tô brincando, não. Tô sério. Legal. Então, fica aí muito legal esse exemplo. Bem legal mesmo. Vamos para frente. Generalização. Agora, então, no operador modal. Era sobre isso, eu não quis dar spoiler antes, mas a questão do poder tem a ver com isso aqui. O operador modal de necessidade e o operador modal de possibilidade. Né? As palavras que são palavras que requerem uma ação em particular ou implicam em uma falta de opção ou escolha. Quando alguém diz que pode fazer alguma coisa, isso é direito e geralmente não limitador. Você não desafiaria a pessoa em bases linguísticas, mas em base da competência, né? Então, dizendo novamente, quando alguém diz que pode fazer alguma coisa, isso é direto e geralmente não limita a pessoa. Então, o que você vai fazer com ela? Você não vai desafiar ela em termos de linguagem, de palavras. Você vai falar para ela mesmo a questão da competência dela em realizar aquilo ou fazer aquilo, né? É uma outra questão. Agora, quando alguém diz que não pode fazer algo, ele pode estar se limitando desnecessariamente com base em fracassos passados. Às vezes, essa pessoa alega conhecer o futuro até. Eu já sei que isso vai não sei o quê. Porque atrás já aconteceu também, né? Então, assim, as pessoas não têm qualquer ideia de se podem ou não fazer alguma coisa. Essa é a verdade. A não ser que tenham tentado. Apenas pensam que não podem e podem estar erradas. Há casos em que a pessoa tem uma regra também que a proíbe de fazer algo, em razão de consequências possíveis. Claro, tudo bem, mas pode haver regras imaginárias, uma regra imaginária, ou ainda uma proibição da infância, que nunca foi devidamente atualizada para a pessoa já adulta. Né? Então, esse é o grosso do negócio. Operadores modais de possibilidade. Aí entra bem especificamente na questão. O não poder, ele é composto por poder e não. Isso significa que você não pode fazer algo. E é claro que é mais fácil não fazer algo, porque, inclusive, não requer qualquer esforço. Né? Então, quando você coloca quando você acha, quando você fala, quando a pessoa fala que não pode fazer algo, é muito mais lógico ela não fazer algo. É natural ela não fazer algo. Né? Diferente de fazer algo. Né? Operadores modais de necessidade, então, estabelecem regras quanto ao que é necessário e apropriado.
podem limitar, mas não tanto quanto operadores modais de possibilidade, né? Dos quais a ação ainda está no campo da possibilidade. Palavras como deveria, não deveria, devo, não devo, eu tenho que, eu não tenho que. Transformar operadores, tente fazer isso, essa é a recomendação. Transformar operadores modais de necessidade em operadores modais de possibilidade é bastante libertador, porque deixa de ser uma coisa necessária para ser uma coisa possível. Entra dentro do âmbito do poder da pessoa. É bastante libertador e muito mais motivador. Exemplos aí de sentenças, né? Eu não consigo acordar logo de manhã. Eu não posso dizer a eles. Simplesmente eu não pude recusar. Eu não posso relaxar. Simplesmente não é possível fazer valer a minha vontade. Eu tenho que ir agora. Eu devo fazer melhor. Você deveria me ouvir quando lhe digo isso. Aí a pergunta, né? Então você está me dizendo que nunca conseguiu acordar pela manhã? O que vai acontecer se você acordar pela manhã? O que vai acontecer se você não conseguir? O que te impede de acordar pela manhã? Como você sabe quando não consegue acordar pela manhã? Aliás, o que é amanhã para você também, né? É uma outra pergunta, né? O que aconteceria se não fizesse? Né? Eu não consigo fazer isso, né? Por exemplo. O que aconteceria se você não fizesse? Isso é realmente necessário? O que o força a fazer isso? O que o força a ir embora? O que aconteceria caso não fosse embora agora? O que o força a fazer isso? O que aconteceria caso não faça? Apenas suponha que fizesse ou suponha que não fizesse. Então, esses aí são os operadores modais de necessidade e possibilidade. Por favor, Carlos. Os operadores modais, eles estão totalmente ligados a motivadores, e aí dentro da PNL a gente vai tratá-los como fuga de dor e busca por prazer, né? Então, o ser humano ele sempre vai estar dividido em termos de motivação com esses dois. Fuga de dor, busca por prazer. Então, ou eu evito a dor, por exemplo, eu não posso dizer a eles, aí se você vai destrinchar o porquê você não pode dizer a eles, porque eu vou magoá-los, é uma dor. Magoar-se gera dor nele, então ele está evitando a dor. Ou eu vou jogar bola hoje. Pô, eu tô atrás de prazer, eu tô querendo aí meu lazer e tal. Então, sempre você tá pegando essa parte de fuga de dor e busca por prazer. Então, quando você observar na linguagem da pessoa esse tipo de motivação, você vai conseguir entender mais ou menos como é que é a sensação que ela tá gerando a respeito de alguma coisa. E aí você tem a possibilidade e a necessidade, você vai ver com palavras a possibilidade, né? Eu posso, eu vou, eu fiz. É bem direto. E a necessidade eu preciso, necessito, é uma coisa um pouquinho mais. Ela é até mais doída de se fazer. Né? E ela vai gerar uma pressão muito maior na pessoa do que a possibilidade. A possibilidade você faz ou não faz. Né? Se a gente fizer um exercício aqui rápido, né? Todo mundo que estiver assistindo, que vai assistir, enfim, pegar e pensar consigo mesmo. Eu preciso faltar na segunda-feira. Como que seria essa sensação? E aí muda a frase para eu vou faltar na segunda-feira. E presta atenção de novo na situação, na sensação. Agora muda para eu posso faltar na segunda-feira. É outra coisa. Quando você está se dando o direito a isso, entendeu? É muito mais leve a sensação. Então, vai desde do doído até o mais leve, e do jeito que você fala com você mesmo, usando essas palavras-chave. E sempre entendendo a respeito dessa fuga de dor, busca por prazer, qual que é a sensação que você está querendo buscar. Eu estou aqui pensando em tudo que você está falando, porque, na verdade, é o cotidiano da gente, né? A gente é movido basicamente porque a tal da culpa, né, que convive com a gente, mora com a gente, dorme com a gente, né, leva sempre a gente a pensar nisso. Eu preciso, eu devo, muito raramente, né, e aí entra a questão a gente estava conversando outro dia essa história de
de quem gosta de comer, quem gosta de estar mais gordinho, principalmente nesse momento da pandemia, né, Carlos? É muito importante isso. E eu estava falando com o Carlos, falou, pô, eu gosto de comer, eu estava magrinho há X anos atrás, e aí eu estava fazendo atividade, aí eu vim largando, aí o Carlos virou para mim e falou, olha, eu também me cuido, mas assim, eu não dispenso uma pratada, a expressão foi essa, achei muito legal, uma pratada de feijoada no sábado, porque, na verdade, é um poder, né? Exato. Eu posso, né? Então é muito legal quando você transforma a sua linguagem numa coisa legal, né? Isso é importante todo mundo aqui que está assistindo ou que vai assistir depois perceber em todos esses diálogos aqui do que a gente está falando que está sendo apresentado para vocês os dois lados, né? Então, se você começar a encarnar aqui, né, como botar na sua cabeça, deixar uma minhoquinha, uma pulga aqui em você, que será que o que eu faço assim pode ser isso, isso, isso? Você vai catar, vai ficar procurando dores, né? Por que a gente vive procurando dores? Bom, aí são inúmeras explicações, e aí tem um monte de gente aí que vai querer discutir com você sobre isso. Mas você tem o outro lado. Você pode pegar exatamente isso tudo que a gente está falando e usar como poder seu, como uma potência de ação sua, como algo que você usa do seu dia a dia. Poxa, tem o fator você nessa história. E a gente está falando aqui um monte de coisas que você pode comunicar com você mesmo, né? E com os outros, e que vai lhe fazer com que a sua experiência, a sua experiência seja levada da sua estrutura profunda para a sua estrutura superficial o mais íntegro ou mais íntegra possível, né? E aí você consegue ser cada vez mais você, né? Claro que conviver em sociedade, conviver com as pessoas exige negociação, né? E exige ética, e exige, né? O Carlos mesmo usou aí o exemplo do nazismo e do Hitler, né? Que é um mau exemplo, né? Como é que se usa contra a humanidade coisas, mas você pode usar tudo isso ao seu favor, e fazendo de uma forma correta, você está fazendo isso a favor de todo mundo que está na sua volta, né? Que é uma outra pergunta, né, Carlos? Como é que eu, exercitando a PNL, eu me ajudo e ajudo a minha volta? Como é que você vê isso? Usando a PNL como um todo, não esse padrão, você está falando. Sim, usando ela como uma forma geral, por exemplo, esses padrões aqui que a gente está vendo, pode ser também na aplicação diária, né, de você. Eu quero dizer assim, quando você usa isso, tem um negócio muito legal, que é um vídeo, que todo mundo já deve ter visto, que é um cara que ele é um caixa de um estacionamento. E aí ele está sempre lá atendendo, todo mundo curte, porque ele atende bem, ele dá sorriso. Eu não me lembro exatamente qual é a mágica que ele faz, mas ele faz uma mágica e todo mundo sai muito feliz dali. Ele vai fazendo um bem danado para todo mundo. Até que chega uma menina lá, e uma menina triste, ele não consegue fazer ela rir. E aí ele fica, aquilo ali causa uma dor nele, porque a grande coisa na vida dele é fazer. E até que ele vai, e ele acaba perdendo emprego, ele é mandado embora, porque ele não consegue mais fazer as pessoas felizes. E aí ele vai, e até que ele vai procurando, e aí tem uma historinha no meio lá, de uma senhora, de uma cadeira de roda, tal, que ele faz a senhora ficar feliz, tal. E aí ele nunca mais vê a menina, nunca mais... E aí um dia ele tá andando no lugar lá, e vê todo mundo entrando e saindo feliz. Aí ele vai lá ver, e a menina, aquela menina que ele não tinha conseguido fazer feliz, estava feliz e fazendo as pessoas felizes. E aí, ao conversar com essa menina, ela contou para ele que ela era muito triste, porque a mãe dela estava entrevada numa cadeira de rodas, muito infeliz. E isso impedia que ela fosse feliz, ela não conseguia ser feliz. Até que um dia apareceu, a mãe dela contou para ela que apareceu um rapaz e trouxe felicidade para a mãe dela. E a partir da felicidade da mãe dela, essa menina passou a ser feliz. E ela resolveu levar a felicidade para os outros. Vê? Como... É um efeito dominó, né? É lindo, né? Então, por isso que eu acredito, essa PNL eu acredito. Sensacional. Ainda hoje, Márcio,
sendo bem sincero, eu trabalho com as pessoas, eu faço atendimentos aqui, e ainda hoje eu me surpreendo. Ainda hoje eu mudo uma coisa aqui na pessoa, tá? Eu ajudo ela aqui, vamos reeducar você aqui. A gente muda isso aqui juntos, e quando eu vejo, afetou uma porrada de área da vida dela. Isso daí é sensacional. É uma coisa. Eu me impressiono, eu fico. Assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto que você. Quando você tem uma experiência como essa, quanto você fica feliz, né? Como profissional e também pela pessoa. E, assim, pegando o que você falou, né, da sua pergunta, né, eu diria que você utilizar a PNL. Primeiro, eu tenho uma filosofia própria que eu digo que quanto melhor você se sente, né, melhor você vai tratar as pessoas. Então, eu tô a todo momento tentando, né, preocupado em aplicar em mim mesmo. Esse é o primeiro princípio. Se eu quero fazer com que as outras pessoas sejam afetadas por mim positivamente, eu tenho que me afetar primeiro positivamente. Eu vou primeiro. Então, a todo momento eu estou procurando fazer alguma coisa. Então, eu fico nervoso com alguma coisa. Isso acontece, isso não tem jeito, tá? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem o dia a dia, todo mundo em algum momento vai ficar triste, em algum momento vai ficar nervoso. Mas aí você pega e faz o quê? Eu vou ressignificar isso aqui. Né? Então, eu ressignifico da melhor maneira possível para que eu passe a me sentir bem de novo, para eu não afetar negativamente o ambiente em volta. Tá? Então, é um trabalho que é contínuo. E aí as outras pessoas, elas vão... Eu posso ampliar o mapa delas, por exemplo. Se uma pessoa chega para mim e fala, por exemplo, quer fazer exercício, mas ela não tem saco para fazer exercício. Ela fala, não, mas é tão chato fazer exercício. Aí você fala, não, mas tem alguma coisa lá dentro que você gosta de fazer? Pronto, eu estou usando o PNL com ela. E eu estou dando opções para ela. No momento que eu estou dando opções para ela, ela vai ver o mapa de mundo dela de uma outra maneira. Então ela vai observar a realidade de uma outra maneira. E aí ela começa a fazer exercício. Isso vai fazer bem para ela. Enfim, é o efeito dominó. Muito legal. Isso aí já nos leva novamente a refletir como é que você traz pessoas para te contratarem, né, para usarem os seus serviços, né, que aí tem a ver com aquilo que a gente já falou ontem, que eu tenho que fazer nosso lado aqui merchan, né? Que lá na frente a gente vai fazer um outro microcurso, um outro evento, onde a gente vai falar mais, explorar mais essa parte profissional mesmo, né? Como é que a pessoa que está fazendo um curso PNL, está fazendo uma formação, ou está estudando, e principalmente nessas épocas de pandemia, como é que ela consegue ir para o mercado, como é que ela consegue oferecer o seu serviço, como é que ela constrói uma profissão, uma renda, uma carreira mesmo, né? Haja vista que, a PNL é um negócio que já existe há algumas décadas, né? Já existe e muita gente vive no Brasil e no mundo de ser um especialista, de trabalhar com a PNL. É um mercado muito interessante, tem muita gente de grandes corporações ou de empresários que estão começando, empreendedores que fazem curso de PNL, mas a pegada deles não é trabalhar para o público, é para trabalhar para eles, né? Então, eu acho que vai ser legal a gente pensar em algum momento falar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho que tem mais uma última aqui, Carlos, porque daqui a pouco vai dar a hora e a gente vai falar um pouco, vamos pegar o Carlos aqui para fazer a autoaplicação. Eu acho que é isso. A última, então, Opa, claro, se ninguém viu. A última aqui é a padrão de generalização, pressuposição. Então, pressuposição é algo que é implicitamente necessário para que a sentença seja entendida. A pessoa que fala supõe alguma coisa relativa à situação que advém ao seu mapa de mundo, né? No entanto, por ser uma suposição, ela não aparece em qualquer lugar na estrutura superficial da linguagem, né? Essa suposição não aparece, mas tem que ser aceita como verdadeira para que as palavras façam sentido. Pressuposições que limitam a liberdade de escolha, de pensamento e de ação precisam ser questionadas. Por exemplo, quando você vai começar a demonstrar afeição, essa pressuposição
inclui o fato de que você não está demonstrando afeição, que você poderia demonstrar afeição e que existe algum tipo de contexto em que a demonstração de afeição é apropriada. Quantas vezes preciso lhe dizer até que você pare de fazer isso? Eu terei que lhe dizer várias vezes até que você pare. Quando é que você vai passar a agir com responsabilidade? Você não está agindo de forma responsável agora. Por que você é tão insensível? Você é insensível. Por que você não consegue fazer nada certo? Você não faz nada certo. E perguntas para você mapear essa história, né? Para você configurar isso aí. Como é que você sabe que eu não estou demonstrando afeição? O que precisa acontecer para que você saiba que eu estou demonstrando afeição? O quanto você deseja me magoar? Você pensa que eu quero magoá-lo? Ou magoá-la? Você não vai me contar outra mentira, vai? Você está supondo que eu já lhe contei uma mentira. É nisso que você acredita? Eu não tenho mentido para você. Por que você não sai mais? O quanto mais você gostaria que eu saísse? Então, essas são as várias palavras, em vários casos aí, hipóteses da suposição. Né, Carlos? Perfeito. É o que eu disse, a leitura mental e a pressuposição, eles são muito parecidos, tá? Na leitura mental, eu imagino que eu sei que você está pensando o que você está sentindo, tá? E aqui, eu pressuponho que algo vai acontecer, ou seja, que algo está acontecendo, que algo vai acontecer. São ações. E as ações são, por exemplo, quando você vai começar a demonstrar afeição. O demonstrar afeição é uma ação. Eu estou pressupondo que isso já não acontece. Né? Você já não está demonstrando a afeição. Então são ações, são coisas a acontecerem que vão cercear aí todo o jeito que eu estou enxergando o meu mapa. Né? E isso daqui é complicado no sentido de eu posso estar julgando alguma coisa em você, também entra como uma espécie de julgamento, só que eu já tô chegando para você e falando que você não está fazendo o que eu estou querendo. Ou falando que você está fazendo algo que você não está fazendo. Ou falando algo que você não está... exatamente. É uma pressuposição, né? Exato, é uma pressuposição. O Milton Erickson, ele usava muito bem isso, né? Aí falando do lado bom da pressuposição, que quando ele chegava e falava, antes de você entrar em transe, eu quero que você respire bem fundo e feche seus olhos. Então a pressuposição estava que ele vai entrar em transe. E aí eu falo aí ele falava, respira fundo, fecha os olhos. Então existe essa pressuposição também. E aí a pessoa vai seguir, né? E é muito comum o que acontece nas pressuposições. Você vai ver muita discussão, tá? Por quê? Por que você é tão insensível? Eu tô pressupondo que você é insensível, tá? Tô falando que você é insensível. E você, na sua cabeça, você não é insensível. O que você vai falar de volta? Eu não sou insensível, né? Quem que disse isso pra você? E aí vai começar toda aquela... E não há aquele rapport, embate, na verdade, né? Quebra o rapport na hora. Quebra o rapport na hora. Pois é, isso é o... Aliás, rapport, mapa do mundo, são conceitos importantes da gente de conversar mais sobre isso, né? Eu acho que a gente já está batendo aqui numa hora e 10, a gente vai tentar agora encaminhar uma autoaplicação de PNL, né, Carlos? Mas eu acho assim, pessoal, claro que tem muitas coisas aqui para falar, cada vez mais sobre isso. Só para lembrar isso aqui para os colegas que já fizeram alguma coisa, e para quem não conhece, o Carlos ainda comentou que algumas pessoas acharam bem complicadinhos aqui, né? Realmente não é simples, não. Não é nada disso. O metamodelo não é uma coisa simples, é uma coisa que exige conhecimento e que exige estudo. Né? A gente... não é à toa que a gente colocou o título aqui como reforce seu conhecimento. Mas como a gente sabe que tem pessoas que não fizeram algum curso, assim, conhecem, se interessam por isso, a gente tentou aqui trabalhar bastante exemplo para a pessoa detectar. O mais importante é perceber que o metamodelo
existe como uma forma de ajudar a você a olhar para o que verdadeiramente você estava lá no fundo de você pensando ou tentando se comunicar quando você começou a se comunicar, né? E é aí que você vai poder se ajudar ao refletir sobre isso. É aquilo que o Carlos acabou de falar. E nós que aprendemos isso, que estudamos isso, que tentamos colocar em prática isso, né, e tentamos nos disciplinar para isso, a gente, no dia a dia, a gente erra e faz besteira como todo mundo. Não existe super-homem e super-mulher, né? E o que a gente tenta fazer é fazer sempre que possível, né? E tem até aquela frase, né, Carlos, que diz assim: o problema não é o problema é o que você faz com o problema, né? Exato. Exatamente. O como você pensa a respeito do problema também é um problema. Pois é, né? Na verdade, a gente vai subjetivando isso, vai levando isso, abstratificando isso de uma forma, né, que, na verdade, a gente percebe claramente que conviver em sociedade, né, aquela história, o homem é um ser gregário, né, um homem que vive em sociedade. A convivência em sociedade, ela envolve prazer, envolve alegria, mas envolve dor, envolve limitações, né? A gente tem hoje estava vendo uma matéria do El País aqui, prevendo aqui que nos próximos anos, né, a gente vai ter um boom muito parecido com o boom que teve final da década de 20, 30 do século 20, porque em reação a todo o sofrimento e a toda a reclusão que as doenças que existiam muito fortemente no começo do século 20 levou essas pessoas e essas doenças ou a situação doença, né? Pandemia também está acontecendo agora, né? Então na época foi a gripe espanhola, né? Que afetou bem forte então, mesmo. todo mundo foi se fechando. Então a gente também é muito parecido o fluxo, né? O fluxo social, o fluxo da humanidade, né? Sim, parece que tá em ciclos, né? Exatamente. Bom, enfim, a gente tem aqui agora a autoaplicação. E agora, show, contigo. Ó, pegando, então, a autoaplicação, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês todo mundo fala sozinho, tá? Primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é isso. Para a utilização do metamodelo como uma autoaplicação, você tem que entender que você está falando sozinho. E não é falando abertamente. Você tem um diálogo interno. Você tem aquela voz que fala com você mesmo, pode ser a sua voz, pode ser uma voz de uma outra pessoa que vai falar com você mesmo dentro da sua cabeça, tá? E essa palavra, ela vai te dar motivação ou desmotivação, ela vai deletar, generalizar e distorcer todo o seu processo dentro da sua cabeça. E é ela que pode te afetar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá? Então, muito importante ter isso em mente antes de qualquer coisa. Então, para uma autoaplicação utilizando um metamodelo, o ideal é que todo mundo aí pegue um papel, um caderno, né, ou alguma coisa do tipo, né, para escrever. Vocês vão escrever os seus objetivos, tá? Pode ser um objetivo, pode ser mais de um, que seja a médio, a longo prazo ou a curto prazo. Pode ser, eu quero começar a fazer exercício físico, não tem problema, né? Escreve o seu objetivo. Show. Agora, olhando para esse objetivo que você tem, eu quero que você se pergunte o que está me impedindo hoje de alcançar esse objetivo. E aí você anota também a resposta que vier.
Perfeito. Nessa resposta que veio, você vai fazer uma análise do metamodelo. Você vai encontrar quais são os padrões de metamodelo que se encontram nessa frase. Conseguindo identificá-los, você sabe que esse porquê, ele é um diálogo interno. Tanto que você perguntou e veio uma resposta. É um diálogo interno. E esse diálogo interno é que você vai mudar. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai se metamodelar. Você teve essa resposta, você encontrou, por exemplo, um padrão de quantificador universal. Ah, mas sempre que eu tento fazer isso daqui, dá errado. Por exemplo. Você vai se perguntar para você mesmo dessa sua cabeça, mas sempre mesmo? Não teve um momento em que eu fiz e deu certo? E aí você vai destrinchando aos poucos essa frase. Você vai eliminando todos os padrões que você encontrar e aí você vai finalizar com uma frase motivadora. Então, eu vou fazer isso tal dia, tal hora, porque agora eu posso fazer isso. Perfeito? Márcio, se você quiser abrir aqui de novo a parte dos metamodelos, a gente pode ir batendo aqui as possibilidades que eles podem, né, que eles podem ir falando com eles mesmos, tá? Lá desde o início. Uma batida bem rápida, tá? Isso isso, essa parte mesmo. Se vocês notarem um padrão de deleção simples, tá simplificado demais a frase do porquê. Você vai metamodelar falando, tá, mas o que exatamente está acontecendo? Você vai especificar dentro da sua cabeça para que essa frase não fique tão simples. Mas é fazendo pergunta mesmo, tá? Não se importe que se vão achar que você é louco por estar falando sozinho ou não, todo mundo é doido, tá? Todo mundo fala sozinho. Então, abrace aí o seu lado de diálogo interno e use ele a seu favor. Se você encontrar uma falta de índice de referência, né, tá faltando a referência do que eu estou falando, você vai preencher a lacuna, mas o que exatamente? Ou quem exatamente? Se você perceber que é um verbo inespecífico, então o porquê é uma ação que não está especificada, então você vai falar, não, mas exatamente como vou fazer isso? Então, eu quero fazer exercício físico, aí vem uma resposta do porquê. Ah, é porque fazer exercício é ruim, mas fazer que tipo de exercício especificamente é ruim? Não tem exercício que é bom fazer? Que você gosta? Então, se perguntar, novamente, insisto, é fazer perguntas para você mesmo. Se você encontrar um padrão de deleção comparativa, você perceber que a frase está fazendo uma comparação, seja algo, seja alguém, você vai usar o mesmo, mas isso é comparado a quem? Mas ele é melhor mesmo? Então, é melhor fazer exercício só no sábado de manhã, mas é melhor mesmo? É comparado a quais outros dias? Será que você não consegue um tempo, talvez na quarta, na quinta? E aí você vai, novamente, destrinchando mais. Se você percebe uma execução perdida, né, que é aquela frase que a gente falou ontem e hoje, que é a frase que é uma crença, é uma opinião, mas ela é dita como se fosse uma coisa certa. Então, mas exercício não funciona, por exemplo. Não funciona mesmo? Não tem gente que faz esse exercício e funcionou muito bem para ela? Pode ser então funcional para mim. Então aí você vai destrinchando de novo. Passando um slide aí para distorções. Aí se você percebe que é uma nominalização, você percebe que você está fazendo um processo onde várias ações estão dentro de um único nome, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui do exercício físico. Você percebe que você não tá fazendo ainda, né? Tá sendo impedido de fazer exercício físico, vem a resposta que você não faz porque é muito doloroso, ou você não tem tempo, por exemplo. É uma nominalização.
Aí você vai entrar dentro da sua mente e vai se perguntar: o que exatamente eu posso fazer para dispor de mais tempo para fazer esse exercício físico? Então, trazer de volta para comportamentos. Leitura mental. Leitura mental, você acha que você sabe o que o outro está pensando ou sabe o que o outro está sentindo. Então, se eu fizer exercício e emagrecer, as pessoas vão me estranhar, vão me achar esquisito. Como que você sabe que elas vão te achar esquisito e não vão te achar bonitão ou bonitona? Então, entrar de novo com esse diálogo interno dentro da sua cabeça. Insisto. Inclusive, dá Pergunta para usar mesmo. o contrário, né? Falando mesmo. Hã? Dá para usar até o contrário, como leitura mental. Pô, fazer exercício porque vai ficar mais bonita, vai ficar mais bonito, né? Perfeito, exatamente. As Aí você vai pessoas, mudar a frase no final para isso daí. Causa e efeito. Ah, mas sempre que eu saio, chove. Sempre que eu saio, chove. Mas não teve um dia que você saiu para fazer uma corrida que não choveu? Então você pode estar escolhendo os dias que estão errados. Eu acho que é melhor então pegar e fazer um planejamento semanal melhor. E aí você já vai ter uma outra possibilidade, comportamentos, de novo. Você chegou num ponto de fazer um planejamento semanal mais eficaz. O equivalente complexo, né? Comida é prazer, mas se seu objetivo é fazer uma dieta, como assim comida é prazer, né? O que exatamente você quer dizer com comida é prazer? Comida é prazer mesmo ou ela é um combustível? E aí você vai se desafiando dentro da sua mente para chegar num outro padrão. A execução perdida a gente já falou. A pressuposição. Pegar o exercício de novo. O cara tá gordinho, ele quer sair, ele fala, não, mas se eu sair para correr, o pessoal vai rir. Né? Também é uma pressuposição, que o pessoal vai rir. Né? Você pode fazer, mas tem certeza que vão rir? Isso. Sempre riram de você correndo? E é se perguntando, de novo, insisto, é um diálogo interno, então você tem que falar essas palavras com você mesmo. É como aliás, se fossem duas pessoas conversando dentro da sua mente. aliás, ajudar as pessoas, que a gente está percebendo que muita gente na pandemia, pelo medo de se contaminar, ficou em casa, engordou, perdeu a forma, e é verdade mesmo, porque tem um componente na atividade física, né, pessoal, que tem uma coisa da vaidade mesmo, que a pessoa vai ficando mais bonita, vai ficando mais enxuta, vai ficando, enfim, vai. E aí, essa pandemia, com a obrigação, muita gente não teve a disciplina suficiente para permanecer fazendo atividade física em casa e tal. E fazer a atividade física, que agora ela quer voltar a fazer. Eu estou falando de pandemia, eu estou falando de exercício físico, que é o que está pegando. Tem muita gente que é o que aconteceu, né? A gente verifica aí claramente lendo as questões da pandemia mental, emocional que está rolando aí, né? E a questão da atividade física, a gente sabe que ajuda em muito todo o movimento químico, né? A gente é um ser químico, né? Então, Carlos, dizer para as pessoas como é que pode ajudá-las ao superar a questão da comida, realmente nesse momento tão difícil. O que é mais recomendável, né? Não sei se é possível isso, mas o que ajuda as pessoas como pressuposição, né? Essa parte de pressuposição, porque o que vai acontecer? A pessoa estava assim, aí ela ficou mais feia, então ela vai, as pessoas vão achar ela mais feia, as pessoas vão achar ela mais gorda, as pessoas vão, aqueles 2, 3 quilômetros que ela corria antes, 7 quilômetros, ela já não vai conseguir correr agora, ela vai correr 1.000 metros, talvez 500 metros, né? Como é que é uma pressuposição? A pressuposição pode ser, você pode usar a seu favor muito simplesmente nesse caso. Por exemplo, você já tinha esse hábito. Quando você volta, a pressuposição que você tem que colocar na sua cabeça é: as pessoas vão olhar para mim e vão pensar, pô, legal, tá tentando se manter em forma mesmo com a pandemia, continua Ótimo. disciplinado.
Ou tá buscando a voltar a ter disciplina, alguma coisa assim, né? Exatamente. Eu vou sair aqui na rua e o que vai acontecer? As pessoas vão se motivar ao me ver e vão correr junto comigo. Olha que legal. Eu vou motivar, você está dizendo, eu vou motivar pessoas, né? Isso é Vou legal. motivar pessoas, exatamente. Aliás, É isso importante, falando de exercício, né? Existe a questão da endorfina, a questão da vaidade, né? Tem vários fatores que são muito bons aí para fazer exercício físico, né? Aí a gente vai entrar no operador modal, mas eu quero dar um parênteses aqui de que a longo prazo, o ideal é sempre você ter um sentimento positivo, tá? Então, dentro daqueles motivadores que foi falado, que é fuga de dor, busca por prazer, a longo prazo, o busca por prazer, é óbvio, ele é mais efetivo. Até porque, se você começa a tocar violão porque você não quer que seu pai ache ruim com você que você não toca violão, quando seu pai não estiver mais perto, você não vai tocar. Se você começa a tocar violão porque você gosta de aprender e a tocar o violão e o som do violão, você pode estar numa caverna, você vai querer um violão. Então, o exercício físico é basicamente a mesma coisa. Se você pega uma pessoa que ela chega num determinado peso e ela pensa, aí a gente tem o operador modal, vamos pegar aqui o operador modal, já tá aqui, né? Ela, de necessidade, eu preciso emagrecer. É uma fuga de dor. Tá? Eu preciso emagrecer, é uma fuga de dor. Aí ela entra numa dieta, ela começa a fazer exercícios, e aí ela emagrece 7 quilos, 8 quilos, e pronto, aquela dor passa. E aí ela não mantém mais a dieta, ela não mantém mais o exercício, muitas vezes. E aí voltam os quilos. E aí entra aquele efeito sanfona. Agora vamos ver uma outra situação. O cara, ele começa assim, tá? Precisa emagrecer, é uma fuga de dor. Ele começa a se alimentar direito, ele começa a fazer exercício físico, ele começa a pegar gosto pela coisa. E aí ele se sente tão bem fazendo aquela corrida de manhã, se alimentando de uma maneira diferente, tá fazendo bem, ele tá vendo os efeitos no corpo dele, que ele começa a amar fazer isso. Mudou para busca por prazer. E aí ele vai manter esse comportamento a longo prazo. Ele não tem mais o fator do peso. Agora é um prazer para ele para manter isso daí. Então, no operador modal você vai encontrar muito isso também. Aí eu preciso fazer isso. E aí você troca para eu posso, eu vou fazer isso. muito legal. É muito legal. É por isso que fala ali que trocar o operador modal de necessidade para possibilidade é libertador, né? É libertador. Sim. Muito legal isso aí. Bom, enfim, aí você faltou falar aqui padrão de pressuposição, a gente já falou um pouco ali, né? A questão dos quantificadores universais, como é que seria nesse caso? E aí o quantificador universal, você percebeu que vamos falar de exercício físico, mas sempre eu tento fazer exercício e sempre eu fico acabado, ou eu não me sinto bem, né? Mas sempre mesmo, não teve um dia que você fez exercício que você se sentiu bem? Né? Não teve um dia que você se alimentou de uma outra forma que você se sentiu disposto durante o resto do dia? Então é pegar esses detalhes, destrinchar e aí, de novo, muda o operador modal. Aí volta para o operador modal, então eu vou fazer. Porra, muito legal, muito legal. Muito legal essa conversa, muito legal. Eu anotei um monte de coisa aqui, porque eu fiz exercício junto aqui, acho legal. Espero que você que está assistindo aí tenha curtido também. E, claro, se você ficou curioso, curiosa, quer saber mais coisa, entre em contato com a gente aqui. Amanhã a gente volta aqui, tá certo? Vou até voltar aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu volto aqui? Voltar lá para frente. Ops. Vou voltar tudo aqui. Tem aqui, deixar para você aqui, ao fechar o negócio, o e-mail do Carlos aqui, carloscustódio.nlp
gmail.com. O meu, se você quiser fazer outras coisas ligadas a coach, até um pouco de PNL, eu dou uma arriscada também, não tão bom, mas a gente junta mais coisa aqui, com o Márcio Miolinho e Hotmail, tá bom? E lembro você também que a gente aqui, você tem um link em algum lugar aqui do nosso canal para um treinamento online de coach, entendeu? É muito legal também. Se estiver mais interessado, passa e-mail para a gente fala com você. Infelizmente, a gente vai para o último dia, amanhã, último dia. A gente vai falar sobre submodalidade, a gente vai conversar sobre questões de sistemas representacionais, a gente vai falar mais sobre esse tipo de coisa amanhã, tá bom? E também a gente volta amanhã com um pouco de autoaplicação também. Não é isso, Carlos? É isso mesmo. Então, ainda tem a palavra-chave de hoje, para quem ficou aí até o final. Né? Muito bem lembrado. Eu deixei na agulha aqui e acabei, para falar do endereço, acabei esquecendo. A palavra-chave, a palavra-chave, a palavra-chave, a palavra-chave, a palavra-chave, a palavra-chave. Espera só um minutinho que está vindo a palavra-chave aqui. A palavra-chave é pensamento. A palavra-chave hoje é pensamento. Pensamento. Então é isso, a palavra-chave é pensamento. A gente pensando em você e que amanhã a gente vai voltar a se encontrar. Deixa eu botar nós dois aqui na tela. Opa! Não. Assim. Isso. Então a gente vai dar tchau para vocês. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham curtido. Obrigado, Edmilson. Valeu. Muito obrigado, Edmilson. Super amigão aí mesmo, parceiro. E fico muito feliz que você tenha a Cláudia também, tá certo? A Jaqueline Fontana, a Carla Luquezzi Custódio, e a você que, por acaso, vier assistir aqui amanhã, em outro momento, né? É uma alegria, queria desejar a vocês todos aí um bom descanso e que vocês tenham e que faça sentido para vocês tudo que a gente conversou aqui, né? E amanhã a gente está de volta. Não é isso, Carlos? Amanhã a gente está de volta para o nosso último bate-bola aqui, nosso microcurso aqui. Se você tiver sugestão, alguma coisa que você queira falar, pode passar aqui amanhã, guarda marcadinha aí, que amanhã a gente volta para falar a última, e amanhã a gente vai ficar à disposição para a última linha, a última palavra das nossas palavras-chave aqui, te dando direito a um bônus no trabalho com a gente. Isso aí. Carlos Custódio, últimas palavras. Pessoal, obrigado, Márcio. Obrigado por essa oportunidade de novo, passar esses conhecimentos, né? É muito importante, eu faço disso uma missão pessoal, de passar esses conhecimentos de PNL para frente. Eu acho que se fez bem para mim, vai fazer bem para as outras pessoas. Então, eu brigo muito para que isso aconteça, que esse conhecimento seja passado para frente. E vocês estão dando essa oportunidade aí, o Márcio aí tá de braços abertos aí para me ajudar nisso, né? E o que vocês precisarem aí, contarem aí, tem meu e-mail, e amanhã mais informações, né? Tiverem dúvidas, se vocês conhecerem alguém que precisa desses conhecimentos, passe o link. Estamos aí para ajudar o pessoal, tá ok? Uma ótima noite para vocês. Uma ótima noite, viu, Márcio? Abraço, Carlos. Boa noite também. Vamos descansar, dar tchau para todo mundo.